Uma luz branca rasgou o céu sobre o mar do sul da China às 14h37 do horário de Pequim, num dia de março que o mundo jamais esquecerá. Por uma fração de segundo, o horizonte se iluminou como se o sol tivesse caído no oceano, e então veio o silêncio. Nos monitores do Centro de Operações Aéreas da Força Aérea dos Estados Unidos, em Ramstein, Alemanha, o sinal do RQ-4 Global Hawk simplesmente desapareceu. A tela ficou preta, e naquele momento, todos na sala souberam. Algo irreversível acabara de acontecer. O drone voava a 18,000 metros de altitude, a 120 quilômetros a noroeste do arquipélago de Spratly, numa missão de reconhecimento de rotina. Pelo menos, era assim que o Pentágono descreveria nas horas seguintes. Era um dos mais sofisticados olhos voadores dos Estados Unidos, capaz de capturar imagens com resolução centimétrica a partir da estratosfera, monitorar comunicações, rastrear movimentos de frotas inteiras sem jamais ser visto a olho nu. Custou 222 milhões de dólares. Levou décadas de tecnologia acumulada e foi destruído em menos de 100 segundos por um míssil lançado por um caça J-16 da Força Aérea do Exército Popular de Libertação da China. Quem deu a ordem de abater aquele drone? E o que aconteceria nas 102 horas seguintes mudaria para sempre o equilíbrio de poder no Pacífico. No dia 1, às 15h22, horário de Washington, o secretário de Defesa dos Estados Unidos entrou numa sala sem janelas no subsolo do Pentágono. Ao redor da mesa, havia generais de 4 estrelas, analistas da CIA, assessores do Conselho de Segurança Nacional e, conectado por linha criptografada, o próprio presidente. As imagens de radar mostravam claramente a trajetória do J-16 subindo em direção ao Global Hawk, a curva de interceptação calculada com precisão cirúrgica, e então o rastro de calor do míssil PL-15, cortando o ar antes de transformar fortes toneladas de tecnologia americana em fragmentos incandescentes caindo sobre as ondas. Não havia ambiguidade. Não havia erro de navegação. Havia uma decisão deliberada, calculada e executada com a frieza de quem esperava por essa oportunidade há muito tempo. O Congresso reagiu antes mesmo que o Pentágono terminasse de avaliar os destroços. Senadores republicanos e democratas, por uma vez unidos, exigiram uma resposta militar imediata. O senador da Flórida foi o primeiro a falar publicamente. Se deixarmos isso passar sem resposta, estamos dizendo ao mundo inteiro que os Estados Unidos podem ser atacados sem consequências. Do outro lado do espectro político, a mensagem era diferente, em tom, mas idêntica em substância. Isso é um ato de agressão contra ativos militares americanos em águas internacionais. Não pode ficar impune. Em Pequim, a resposta oficial chegou às 18h45, horário local. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China leu um comunicado com a voz firme de quem não está pedindo desculpas. O drone americano havia violado o espaço aéreo da República Popular da China sobre territórios que Pequim considera parte inalienável de sua soberania. A ação do J-16 foi descrita como legítima, necessária e proporcional. Nenhuma menção às 222 milhões de dólares de equipamento destruído. Nenhuma menção aos 14 militares americanos, que horas depois seriam confirmados como feridos no ataque a Guam. Mas isso ainda estava por vir. Kiko, um analista militar aposentado em São Paulo, que acompanhava tudo isso num canal de notícias às 3 da manhã, desligou a televisão e ficou olhando para o teto. Ele havia servido como oficial de inteligência e conhecia o protocolo. Sabia o que aquela sequência de eventos significava. Sabia que o mundo havia acabado de entrar num corredor do qual era muito difícil sair sem alguém se machucar gravemente. E você? Você acompanhou as notícias naquela noite e pensou, isso vai passar, é mais uma tensão diplomática que vai se resolver em algumas semanas?
Ou sentiu aquela sensação no estômago, aquela que a gente sente quando percebe que algo mudou de verdade? No dia 2, às 6h da manhã, horário do leste americano, o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado do mundo, com 100,000 toneladas de aço e 90 aeronaves a bordo, recebeu ordens de mudar de curso. Ele estava realizando exercícios no Pacífico Central quando o sinal chegou. Junto com ele, os contratorpedeiros USS Laboon e USS Paul Ignatius, ambos da classe Arleigh Burke, equipados com sistemas de mísseis Aegis, capazes de interceptar projéteis balísticos na fase terminal de voo. O grupo de ataque inteiro acelerou para 30 nós em direção ao Mar do Sul da China. A mensagem era clara. Não era uma ameaça velada, era uma declaração de presença. Em Hainan, a ilha mais meridional da China continental, os satélites americanos detectaram atividade incomum nas instalações militares ao longo da costa. 3 submarinos da classe tipo O-93, equivalentes chineses dos Los Angeles americanos, capazes de lançar torpedos e mísseis de cruzeiro, deixaram o porto de Yulin na madrugada do dia 2. Suas trajetórias foram rastreadas por sistemas de sonar passivo americanos por aproximadamente 4 horas antes de desaparecerem nas profundezas. Ao mesmo tempo, imagens de satélite mostravam veículos militares transportando lançadores de mísseis DF-21D, o chamado matador de porta-aviões, sendo posicionados ao longo do litoral de Hainan. O DF-21D tem alcance de 1.500 quilômetros e foi projetado especificamente para afundar grandes navios de superfície. Cada lançador carregava 2 mísseis. Foram contados 12 lançadores. A matemática era sombria. No dia 3, o presidente dos Estados Unidos fez um pronunciamento à nação. Ele estava de pé atrás do pódio com o selo presidencial, gravata azul marinha, expressão que qualquer pessoa reconhecia como a de alguém que não dormiu em 36 horas. Os Estados Unidos não buscam conflito, disse ele, mas não recuaremos diante de provocações que ameaçam nossa segurança nacional e a liberdade de navegação em águas internacionais. Deixo claro ao governo da República Popular da China: qualquer novo ato de agressão contra forças americanas terá consequências severas e imediatas. Em Zongnanhai, o complexo de liderança em Pequim, onde o Partido Comunista governa a China há décadas, Xi Jinping reuniu o Conselho Militar Central. Numa sala de paredes vermelhas e madeira escura, cercado por generais uniformizados com fileiras de medalhas no peito, ele falou por 47 minutos. O conteúdo daquela reunião só viria a público semanas depois, através de vazamentos para jornalistas em Hong Kong. Mas o tom era inequívoco. A China não recuaria. O Mar do Sul da China era território chinês, e qualquer tentativa americana de intimidar Pequim seria respondida com força equivalente ou superior. O mundo estava segurando a respiração. No dia 4, às 9h14, horário local, sobre as águas disputadas a sudoeste das Ilhas Paracel, aconteceu o primeiro combate aéreo entre forças americanas e chinesas desde a Guerra da Coreia. E desta vez, os aviões eram de outra geração completamente. Caças F/A-18 Super Hornet do USS Gerald R. Ford estavam em patrulha de combate aéreo, quando seus sistemas de alerta detectaram Ford J-20 se aproximando em formação. O J-20 é o caça furtivo de quinta geração da China, desenvolvido ao longo de 20 anos para ser o equivalente ao F-22 americano. Sua seção radar transversal é mínima. Seus motores, WS-15, o empurram a velocidades que poucos pilotos ocidentais já enfrentaram em combate real. O que se seguiu durou 6 minutes and 43 seconds, mas foi suficiente para mudar o curso da história. O tenente-comandante James Whitfield, piloto do Super Hornet, identificado como Bravo 1, engajou o primeiro J-20
com um míssil AIM-120AMRAAM a uma distância de 48 quilômetros. O míssil foi contramedido por chaff e flares. O J-20 virou em curva fechada e lançou um PL-15 em resposta. Whitfield executou manobra evasiva, mas o segundo míssil chinês, um PL-10 de curto alcance, encontrou o motor direito do Super Hornet. A aeronave entrou em chamas. Whitfield ejetou a 8,200 metros de altitude sobre o mar. Ele foi recuperado por um helicóptero de busca e salvamento 47 minutos depois, com queimaduras de 2º grau nos braços e uma costela fraturada. O segundo piloto americano, identificado apenas como Bravo 2, conseguiu lançar um AIM-9X Sidewinder, que detonou a apenas 3 metros do J-20, líder da formação chinesa. O caça perdeu o controle, entrou em parafuso e seu piloto ejetou sobre as águas internacionais. Não há confirmação de que ele foi resgatado. Placar do dia 4. 1F/A-18 americano destruído. 1 piloto recuperado com ferimentos. 1 J-20 chinês destruído. Situação do piloto desconhecida. Mas o placar de aeronaves era apenas o número mais simples. O número que importava estava nas salas de operações dos dois lados. Pela primeira vez desde 1953, soldados americanos e chineses haviam tentado se matar. E haviam conseguido, pelo menos parcialmente. Kiko, de São Paulo, voltou a ligar a televisão. Desta vez, não desligou mais. Kiko, de volta ao seu apartamento, pensou numa coisa que talvez muita gente esteja pensando agora. Quem, afinal, tem razão nessa disputa? Os Estados Unidos têm o direito de voar drones militares a 120 quilômetros de ilhas que a China considera seu território? Ou a China tem o direito de defender o que considera seu espaço aéreo, mesmo que a comunidade internacional não reconheça aquelas ilhas como território chinês? Não existe resposta fácil para isso, e é exatamente por isso que guerras acontecem. No dia 5, às 2:30 da madrugada, 47 mísseis Tomahawk foram lançados de 3 plataformas diferentes. O USS Laboon, o USS Paul Ignatius e um submarino da classe Virginia, posicionado a 280 quilômetros da costa. Alvo: a base naval chinesa na ilha Wudi, conhecida em chinês como Yongqing, a maior instalação militar chinesa no Mar do Sul da China, com pista de pouso capaz de receber bombardeiros H-6K, sistemas de radar de longo alcance, depósitos de combustível e um cais para fragatas. Os Tomahawks viajaram a 880 km por hora a baixíssima altitude, evitando radares, e chegaram ao alvo em 38 minutos. 31 dos 47 mísseis penetraram as defesas antiaéreas chinesas. A pista de pouso foi destruída em 3 pontos. O depósito de combustível explodiu numa bola de fogo visível a 60 quilômetros de distância. O cais foi severamente danificado. Baixas chinesas: 23 mortos confirmados, 67 feridos. A resposta de Pequim veio 11 horas depois. Às 13:44 do dia 5, 4 mísseis balísticos DF-26 foram lançados de plataformas móveis no interior da China. O DF-26 tem alcance de 4.000 quilômetros, suficiente para alcançar Guam a partir do território continental chinês. Os sistemas de defesa Aegis americanos interceptaram todos os 4 mísseis na fase terminal. Os outros 2 impactaram a base aérea de Andersen, em Guam. 2 hangares foram destruídos. 3 aeronaves B-52 foram danificadas. 14 militares americanos ficaram feridos, 2 gravemente. Nenhuma morte foi confirmada imediatamente, o que, nas palavras de um general americano que falou sob anonimato, foi pura sorte. Guam, solo americano, território dos Estados Unidos. A linha havia sido cruzada. No dia 6,
os mercados financeiros globais abriram e entraram em colapso. O índice S&P 500 caiu 18,3% em um único dia de negociações, a maior queda desde o crash de 1929. O petróleo disparou para $147 o barril. O dólar perdeu 8% em relação a uma cesta de moedas. Em São Paulo, o Ibovespa despencou 12% na abertura. Famílias brasileiras que tinham investimentos em fundos internacionais viram meses de rendimento evaporar em horas. Supermercados em Manila registraram filas de 3 horas enquanto famílias faziam estoque. Em Hong Kong, pessoas faziam fila nos bancos para sacar dinheiro em espécie. A internet estava lenta, as redes sociais transbordavam de desinformação e ninguém sabia ao certo o que era verdade. Numa casa em Fortaleza, uma mãe ligou para o filho que trabalhava num navio cargueiro no Pacífico. A ligação não completou. Ela tentou de novo. E de novo. Ficou olhando para a tela do celular com aquela expressão que toda mãe conhece, aquela mistura de medo e recusa em aceitar o medo. No dia 7, aconteceu algo que os estrategistas militares americanos haviam simulado em exercícios de guerra, mas que ninguém queria ver se tornar realidade. Às 4h20 da manhã, 3 navios de desembarque da Marinha do Exército Popular de Libertação se aproximaram de um recife disputado nas Ilhas Spratly, uma estrutura de coral e areia que os filipinos chamam de Ayungin Shoal e os chineses chamam de Renai Diao. Normalmente, a única presença humana no Recife era um navio filipino enferrujado, encalhado propositalmente décadas atrás como afirmação de soberania. Naquela madrugada, havia também 18 operadores do SEAL Team 5 da Marinha Americana, inseridos discretamente 72 horas antes, em antecipação exatamente a esse movimento. O que se seguiu durou 4 horas e 17 minutos. 400 fuzileiros navais da NOAC desembarcaram em embarcações de assalto anfíbio. Os SEALs, superados em número por mais de 20-1, recuaram para posições defensivas e chamaram apoio aéreo. 2 F-35C decolaram do USS Gerald R. Ford e chegaram ao Recife em 14 minutes. Os F-35C destruíram 2 embarcações de assalto chinesas e suprimiram posições de metralhadoras pesadas. Mas os fuzileiros da NOAK continuaram avançando. No final do combate, 3 SEALs americanos mortos, 7 feridos. Baixas chinesas estimadas em 34 mortos e número desconhecido de feridos. O Recife havia sido tomado pela China. Era a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que forças americanas perdiam um combate de infantaria para uma potência adversária. No Pentágono, o silêncio na sala de operações durou 11 segundos depois que o relatório chegou. Então, o chefe do Estado-Maior Conjunto disse apenas: "Precisamos falar com o presidente agora." Como você se sentiria se fosse um dos familiares daqueles 3 soldados americanos mortos naquele Recife? E, ao mesmo tempo, como se sentiria se fosse familiar de um dos 34 fuzileiros chineses que também morreram? Essa é a crueldade de toda a guerra. Dos 2 lados, são mães que não vão mais ver seus filhos. São histórias que terminam no meio da frase. Não existe vitória limpa quando o preço é esse. Nos dias 8, 9 e 10, o conflito não se expandiu em batalhas, expandiu-se em reações. E às vezes as reações são mais perigosas que as batalhas. Taiwan colocou suas forças armadas em alerta máximo. O presidente taiwanês fez um pronunciamento em que disse que a ilha estava preparada para defender sua democracia com todos os meios disponíveis. 2,3 milhões de pessoas em Taipei fizeram fila para sacar dinheiro, comprar mantimentos e, em alguns casos, embarcar em voos para o Japão, Coreia do Sul ou Estados Unidos. Os aeroportos de Taipei ficaram congestionados por 36 horas. O Japão fechou seu espaço aéreo para voos civis sobre as ilhas Ryukyu, incluindo Okinawa, onde os Estados Unidos
mantém bases militares com mais de 50.000 soldados. O primeiro-ministro japonês convocou uma sessão de emergência do parlamento e declarou que o Japão observava os desenvolvimentos com extrema seriedade e estava em consulta constante com aliados. Era linguagem diplomática para "estamos nos preparando para o pior". A OTAN convocou uma reunião de emergência em Bruxelas. Os 31 membros da aliança debateram por horas. Ao final, emitiram uma declaração expressando profunda preocupação e pedindo desescalada imediata. Não havia consenso sobre o que fazer além disso. A Alemanha e a França resistiam a qualquer linguagem que pudesse arrastar a Europa para um conflito no Pacífico. Os países bálticos e a Polónia queriam linguagem mais dura. O resultado foi um documento que todos assinaram e ninguém estava satisfeito. O secretário-geral da ONU fez um pronunciamento na varanda do Palácio de Vidro em Nova York, com a voz levemente trêmula de um homem que estava ciente de que suas palavras provavelmente não mudariam nada, mas precisava dizê-las de qualquer forma. Apelo a ambos os lados para que cessem imediatamente as hostilidades e retornem à mesa de negociações. O mundo não pode se dar ao luxo de uma guerra entre as duas maiores potências militares da história humana. As consequências seriam catastróficas e irreversíveis para toda a humanidade. Ele mencionou a palavra nuclear apenas uma vez, rapidamente, como quem menciona algo que todos estão pensando, mas ninguém quer dizer em voz alta. Vladimir Putin deu uma entrevista à televisão estatal russa no dia 9. Sentado numa cadeira de couro escuro, com a expressão de alguém que está genuinamente satisfeito com o que está vendo, mas acha mais prudente fingir preocupação, ele disse que a situação era resultado direto das provocações americanas no Pacífico e que a Rússia acompanhava os desenvolvimentos com seriedade. Não disse que apoiava a China, não disse que condenava os Estados Unidos. Disse que o mundo precisava de um novo sistema de segurança global que não fosse dominado por uma única potência. Diplomatas em Moscou passaram as 24 horas seguintes tentando decifrar o que exatamente aquilo significava. Enquanto isso, no fundo do Mar do Sul da China, os 3 submarinos chineses da classe tipo 093 continuavam sua vigília silenciosa. Seus comandantes tinham ordens, tinham coordenadas, tinham torpedos carregados e sistemas de mísseis prontos. E tinham a consciência de que, se recebessem a ordem, o USS Gerald R. Ford, com seus 5.000 tripulantes a bordo, poderia estar no fundo do oceano em menos de 20 minutos. Os sistemas de sonar americanos também os rastreavam, ou tentavam, porque submarinos modernos são muito bons em desaparecer. Às 23:55 do dia 10, representantes americanos e chineses se encontraram num hotel em Genebra, na Suíça. Não era uma negociação oficial. Era o tipo de encontro que os governos chamam de canais informais, que é uma forma elegante de dizer que ambos os lados queriam falar, mas nenhum queria parecer fraco ao fazê-lo. O encontro durou 3 hours and 20 minutes. Ao final, nenhum comunicado foi emitido. Nenhuma câmara estava presente, mas uma fonte presente na sala descreveria mais tarde que a atmosfera era a de 2 homens segurando granadas com os pinos puxados, tentando decidir quem vai soltar primeiro. As negociações estavam na beira do precipício. No Mar do Sul da China, o USS Gerald R. Ford e seus navios de escolta mantinham posição a 340 quilômetros da costa chinesa. 90 aeronaves a bordo. Sistemas de mísseis carregados. Tripulações em alerta máximo. Do outro lado, fragatas e contratorpedeiros da Marinha do Exército Popular de Libertação formavam uma linha a 280 quilômetros de distância. Entre os 2 grupos de navios, havia apenas água escura, silêncio e a tensão elétrica de 2 sistemas militares treinados para destruir um ao outro, esperando por uma ordem que poderia chegar a qualquer momento. Os pilotos americanos dormiam em turnos de 4 hours, de uniforme, prontos para decolar em 3 minutes. Os pilotos chineses faziam o mesmo.
Nenhum deles queria a guerra. A maioria deles tinha filhos em casa. A maioria deles havia entrado para o serviço militar pensando que nunca chegaria a este momento. E agora estavam aqui, a algumas centenas de quilômetros uns dos outros, esperando. No total, até aquele momento, fora aeronaves americanas destruídas ou severamente danificadas, 3 SEALs mortos, 21 militares feridos. Do lado chinês, One J-20 destruído, 23 mortos na base da Ilha Woody, 34 mortos no combate do Recife, dezenas de feridos. A base naval de Yongqing estava parcialmente destruída. A base americana em Guam havia sido atingida em solo americano pela primeira vez desde Pearl Harbor, um fato que nenhum americano conseguia ignorar e que nenhum político americano podia deixar sem resposta, sem pagar um preço político devastador. E então, havia os números que não apareciam nos relatórios militares. Os 847 civis mortos em Manila num acidente de trânsito causado pelo pânico da evacuação. As 12 mortes por ataque cardíaco registradas em hospitais de Hong Kong no dia 6, médicos atribuíram ao estresse extremo da população. Os 3 suicídios de veteranos americanos que deixaram cartas dizendo que não conseguiam suportar a ideia de ver seus filhos ir para a guerra que eles mesmos haviam sobrevivido. Os números invisíveis de uma guerra que, tecnicamente, ainda não tinha nome oficial. Pense nisso. Nenhum dos líderes que tomaram as decisões que levaram a esse ponto estava numa sala de operações quando os mísseis chegaram. Nenhum deles estava no cockpit quando o piloto ejetou sobre o mar. Nenhum deles estava naquele Recife às 4 da manhã quando os SEALs tentaram segurar uma posição impossível. Decisões são tomadas por pessoas em salas climatizadas, com gravatas bem passadas. As consequências são vividas por pessoas de 20 e poucos anos, com fotos da família coladas no capacete. Isso é algo que vale a pena pensar. Sobre quem realmente paga o preço das decisões geopolíticas. Em Genebra, na madrugada do dia 11, os 2 representantes voltaram para seus quartos de hotel sem acordo. Havia progresso, disseram as fontes, mas progresso insuficiente. Os americanos exigiam a retirada das forças chinesas do Recife tomado e uma compensação formal pela destruição do drone. Os chineses exigiam o afastamento do grupo de ataque do USS Gerald R. Ford para além de 800 quilômetros da costa chinesa e o reconhecimento americano de que o drone havia violado soberania territorial. Nenhum dos 2 lados estava disposto a ceder primeiro. Nenhum dos 2 lados podia politicamente se dar ao luxo de parecer ter cedido primeiro. Enquanto isso, no fundo do oceano, os submarinos continuavam sua vigília. Os pilotos continuavam dormindo de uniforme. As mães continuavam tentando ligar para os filhos. Os mercados continuavam em queda livre. E o mundo inteiro, de São Paulo a Tóquio, de Lagos a Oslo, de Fortaleza a Manila, estava olhando para aquele pedaço de oceano azul escuro no mapa e pensando a mesma coisa. Até onde isso vai chegar? A resposta, naquele momento, não existia. Existia apenas o silêncio tenso entre 2 gigantes armados, cada um esperando que o outro piscasse primeiro, cada um convencido de que piscar seria o fim de tudo que havia construído. Cada um preso numa lógica de escalada que havia começado com uma vispícula de luz branca sobre o oceano às 14:37 de uma tarde de março. Um drone destruído, uma tela apagada, e o mundo inteiro suspenso entre a paz que conhecia e a guerra que ainda não tinha nome. Napicite nos comentários. Você acha que ainda é possível parar isso? Ou o mundo já passou do ponto sem retorno?